Se você achou que já tinha visto de tudo na primeira parte, é que nessa você vai se chocar. Nesse vídeo eu vou estar continuando a análise sobre a série A Adolescência. Essa mensagem internalizada está criando silenciosamente dentro da sua casa traumas e um profundo contra mulheres. Então, não é apenas os meninos de hoje o grande alvo dessa epidemia, mas principalmente as meninas. E muito marmanjo aí está lucrando com essa falsa visão de superioridade masculina. O olhar dele já não está mais nem no presente, está no vazio de quem já perdeu toda a sua energia para lutar. É um olhar de quem já está desensibilizado de tanto sofrer. Então é criado um ressentimento profundo e uma anulação de responsabilidade. E nesse vídeo aqui também eu vou estar listando alguns coaches e canais que estão doutrinando e educando seus filhos com relação a isso. Por isso é importante que, para esse vídeo ser recomendado, você deixe o seu like, você interaja, porque a sociedade não impulsiona pessoas dentro da minha estética. Então não é vitimismo, não é blá blá blá. A gente lida com inteligência artificial hoje. Então se você não tem uma reação nesse vídeo, se você não deixa o seu like, se você não compartilha, você não recomenda, se você não se inscreve nesse canal, esse vídeo não será recomendado. E infelizmente trazer conteúdos como esse não engaja tanto, não é tão atraente, não é tão divertido, não faz rir. Por isso é fundamental você nesse momento deixar qualquer ação nesse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Simples, não se relacione com quem você não seria. É simples assim. Você precisa admirar a pessoa. Galera, eu tenho uma vida super regrada. Atividade física, nutrição, dieta, sono, tá ligado? Eu ia estar me relacionando com uma pessoa que em alguma camada estaria representando exatamente o contrário daquilo que eu vivo. Qual que é a chance que a gente ia ter para dar certo? Nenhuma. É a mesma coisa que você perguntar para, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, se ela se relacionaria com uma pessoa que não está acima do peso, que tem uma vida regrada, tá ligado? Eu acho que dificilmente a pessoa toparia isso também. E vamos para um estudo de caso. A clássica mulher over 30, por estar envelhecendo e engordando, foi descartada pelo então namorado. Coisas que eu vi depois que eu engordei. Eu namorava com uma pessoa há 5 anos e um dia, do nada, ela virou pra mim e falou: "Sabe por que eu não durmo mais com você? Porque depois que você engordou, eu não me sinto mais atraído por você." O plot da história é que ele era obeso quando a gente se conheceu e continuava sendo obeso. Ele só não aceitava que eu tivesse sobrepeso. Coisas que eu ouvi por ter envelhecido. Essa história tem uns 2 anos e meio e eu tinha acabado de completar 36 anos. Eu tava conhecendo um cara, a gente tava caminhando pra um namoro, a gente tava se gostando. Só que aí a gente teve uma desavença e ele virou pra mim e falou assim: "Eu podia estar com uma menina de 19 anos, mas eu tô com uma de 30 porque eu espero um pouco de maturidade." Detalhe que a maturidade que ele esperava que eu tivesse é que eu não discordasse dele nem confrontasse ele nunca. O plot twist é que ele tinha 54 anos. E sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que em um dos nossos primeiros encontros, ele tava desabafando comigo sobre o etarismo que ele sofria nessa área da paquera. Segundo ele, as mulheres rejeitavam ele por conta da idade dele. E eu perguntei: "Mas as mulheres da sua idade estão te rejeitando por conta da idade?" Ele disse: "Não, as de 30. Eu falei: "Tá, mas e as da sua idade?" As da idade dele ele não quer. Foi aí que ele começou a mentir a idade nos aplicativos de paquera. Ele se apresentou pra mim com fotos antigas e dizendo que tinha 39 anos. Cheguei no primeiro encontro, tomei um susto porque ele era um senhor e eu decidi não ser etarista. Vai, trouxa! Então, no perfil da Dami Notão oficial, ela relata esse caso, né? Ela tinha 30 anos e estava sendo jogada na parede porque esse idoso, então esse senhor de 50 anos, estava criticando uma mulher 20 anos mais jovem do que ele e que ele poderia ficar com uma mais jovem ainda e ele não se sentia mais atraído por ela porque ela engordou. Então não basta apenas você escolher, você não focar. E detalhe, esse homem ainda pode acusar você de querer pegar a aposentadoria dele, porque o que mais tem é mulheres que escolhem homens de cabeça branca para ser a esposa troféu.
não é? Não tivemos recentemente um casamento de tanto amor nos últimos dias? Então, pessoas, essa narrativa aí, ela só vai se tornar mais aparente, mais latente, ela já virou uma realidade da visão da sociedade. Então, para um senhor idoso, ele dá a aposentadoria dele para uma netinha, por uma menina que poderia ser neta dele, se torna um negócio lucrativo. E para essa mulher de alto VSM, ela está justamente com o homem certo, um homem provedor. Agora imagina um jovem como aquele da série, adolescência, vendo que não basta ele ser quem ele é para atrair uma mulher. E amplifica essa situação para a realidade brasileira, onde as maiores vítimas desse tipo de pensamento são meninos periféricos, homens esteticamente não atraentes, que não possuem bens materiais e ainda estão começando na vida ainda. E hoje as mulheres são doutrinadas e educadas a rirem de jovens e homens por eles serem liso. E isso, claro, gera uma subcultura, um nicho dentro do nicho de mulheres que acabam tendo ojeriza, ódio a homem pobre. Começando a colocar, tá liso, dorme, aquela coisa, né? Debochando do cara padrão, do cara médio ali, certo? Que não tá no destaque, mas também não tá também passando fome. Aquele cara tá na correria, na briga e tal, às vezes sobra, às vezes não sobra. Em contrapartida, você ficar com um homem liso vai te colocar, talvez, na mesma estatística da biomédica. Então, ela era uma mulher de alto VSM, porém isso não impediu que ela levasse umas corteladas desse ex-marido, o caminhoneiro, né? Então, o ranço, o ressentimento existe até mesmo se você não segue um determinado padrão estético. Vocês acreditam que o menino me levou no restaurante popular do governo, aqueles R$2, pro nosso primeiro encontro? Logo depois de fazer com que ela acompanhasse até uma perfumaria, onde ele gastou R$200 em um perfume para si mesmo. Ela não entendeu, mas a Macholândia entendeu. Isso tem nome: teste de humilhação. Os homens estão aprendendo em fóruns nos degradar logo de cara. Eles querem ver se engolimos o desrespeito, se aceitamos pouco, se vamos abaixar a cabeça, ou se vamos ficar submetidas e subjugadas a eles. Porque se a gente ficar, eles ganham. Eles já sabem que podem continuar e seguir com as humilhações se a gente continuar. E tudo isso começa cedo. Desde a infância, os meninos são incentivados a rir da nossa dor, a nos tratar como seres de segunda categoria. É um treinamento, um condicionamento que muda o cérebro. A repetição de padrões de comportamentos agressivos molda conexões neurais, reduzindo a empatia e reforçando os circuitos de dominação. Enquanto isso, as meninas vão aprendendo a se adaptar ao medo. Então, você, como na série, né, ele fala dessa garota que ele deu a rasta, como ela ter sido exposta na internet, e ele, de uma certa maneira, viu essas imagens dessa menina, que estava sendo compartilhada entre outros meninos, e ele ainda teve a capacidade de falar que ela era um pouco reta, que ele gosta de mulheres com mais curvas, mas a garota era adolescente, e ele acreditou que o fato de ela estar sendo esculhambada por toda a escola, ser exposta, ela estaria disposta a se relacionar com ele. Mas ela fez algo assim crucial. Ela disse não. E para piorar, ela foi nas redes sociais e chamou esse garoto de incel. Incel é uma junção das palavras celibatário e involuntário. Geralmente a palavra é usada de uma forma pejorativa. Mas quem criou justamente esse termo foi uma mulher, Alana, conhecida apenas pelo primeiro nome. Ele ganhou popularidade na década de 1990, após tornar-se parte da linguagem que Alana usava em seu site. O projeto Celibato Involuntário de Alana. É por essa razão que o protagonista da série ele decide mudar de postura e se comportar como um homem alfa. E não ser mais manipulado por essas garotas da escola. Um exemplo de educador da masculinidade é o Projeto Conselho, canal que ensina homens a evitar mulheres perigosas. Ele ensina que mulheres são manipuladoras, interesseiras e destruidoras de homens. O excelentíssimo Senhor acredita que mulheres como eu tiram a paz, falam demais, tiram a paz do homem.
Esse rapaz preto, né, acho que é praticamente um dos únicos, o maior canal que fala sobre isso. Ele quer trazer um ar intelectualizado sobre as problemáticas do homem no viés onde aquela que está sendo colocada no tribunal é sempre a figura feminina. Não existe autocrítica, não. É que você tem que se marombar, aí tem a publi lá da marca para comprar, tem uns cursinhos, tem as lives dos pretos. Vou colocar aí, você é um macho camaleão, você é incel. Aí eles ficam lá entre eles porque foram na festinha tal do samba. Ai, mas a maioria são mulheres brancas com carinha de princesa. Ai, mas aí isso. E toda a lamentação. E já que você vai se silenciar com relação a esse tema, a esse vídeo, eu faço aqui esse papel voluntário para você. Já que eu sou uma mulher vivida, pulei o carrossel, não é? Outro estudo de caso é essa entrevista desse rapaz que pergunta: você está namorando? Está solteiro? Quanto uma mulher tem que ganhar para estar com você? E adivinha o que ele respondeu? Deixa aí nos comentários. Opção 1, 10 mil reais. Opção 2, não ganhar nada. Opção 3, menos do que ele. Vamos ouvir o que ele disse. Namora, solteiro. Por enquanto tô solteiro. Tá difícil arrumar uma namorada? Tá complicado porque muita exigência, muito critério. E quando parece que vai, na hora não vai. Tá esquisito um pouquinho, tá esquisito. Quanto que uma mulher precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? Quanto menos, melhor. Porque eu acho que quanto mais é mais exigência, mais trabalho. Muito rica, muito cheia de... Então, assim, muita exigência, muito trabalho, quanto menos melhor, assim. Olha, abaixo dele já tá ótimo. Se ganhar demais, ele já fica traumatizado. Os homens foram educados a competir entre eles, só que agora eles não estão preparados para competir contra mulheres no meu perfil, né? Esse é o problema. Outra coisa que eu aprendi nas últimas semanas é que eu não tenho que falar tudo que eu penso para um homem. Não. Porque ele vai se sentir lesado, ele vai se sentir diminuído. E se eu sei fazer alguma coisa que ele não sabe, ele vai fingir que está aceitando, mas vai tentar te boicotar. E muitas mulheres aqui que me seguem acham, primeiro, que eu tenho que estar ali me relacionando com o marido delas. Então, assim, complicado. Porque eu tive que fazer toda uma jornada para me livrar, para me libertar. E você acha mesmo que eu vou ficar sendo refém junto com você do seu marido, inseguro? Então, você tem que ganhar menos do que ele. Você tem que estar em total controle. Então, o que mais aterroriza esses homens é perder o controle sobre o seu objeto. E você vai falar: realmente essas feministas, essas mulheres de cabelo colorido, é culpa delas, é desse feminismo, não é? Aqui em casa, o meu marido não tem obrigação nenhuma, nem de saber o que a gente vai comer, nem de fazer as refeições e nem de fazer nenhuma tarefa da casa. Eu sei fazer tudo quando meu marido não tá. Se ele estiver em casa, eu não sei fazer nada. Não sei dirigir, não sei levantar peso, não sei fazer nada que seja função de homem. Normal. Meu dinheiro é só meu e o dinheiro dele é nosso. Normal. De uma forma que ele não tem nenhuma responsabilidade em limpar a casa, eu também não tenho nenhuma responsabilidade em saber quanto que tá a conta de luz. Concordo. Se ele não gosta de alguma roupa minha, não gosta que eu use determinado tipo de roupa, eu não uso. Acho melhor parar por aqui, né? Mas esse movimento que empoderou mulheres, que colocou mulheres de direito ao voto, meu corpo, minhas regras, só beneficiou quem? Os homens, não é? Hoje eles pegam a parte boa desse empoderamento e só querem a parte boa, tá? E ao mesmo tempo eles querem ser tradicionais, mas também não quer prover. Então o homem provedor da década de 50 não existe mais. Você pode ir no TikTok, ficar fazendo bolo com vestidinho. Saiba que você não vai ser sustentada por esse homem, como aconteceu com a influenciadora aí, que lá no meu canal Zaru Viventes, eu vou estar trazendo esse vídeo, ela ficou conhecida nas redes sociais, ganhou dinheiro, porque para ela agora isso se tornou um trabalho, né? Porque fazer vídeo curto no TikTok, mostrando, ostentando que ela não precisa trabalhar, ela falou assim: não, mas eu trabalhei, eu tava fazendo vídeo no TikTok. Isso é também trabalho, sabia? Realmente, é também trabalho. Realmente, dá muito trabalho você ficar em casa, sem estudar, sem ensinar nada, sem aprimorar sua técnica no TikTok. Agora, o que eu espero é que o TikTok nunca caia no Brasil, porque no dia que o TikTok cair no Brasil, você vai estar lascada. Mas não. Desculpe as meninas que acreditaram que eu era esposa troféu.
Outra mentira, né? Assinar um documento. No exato momento que ela abriu a boca, ela vai falar que estava grávida. Então não ache que esse homem clássico provedor, ele vai prover você. Não. Ele quer que você tenha um VSM alto, ele quer que você fique calada, não fique perturbando, tirando a paz dele. Seja loura, magra e se tiver cabelo escuro, que pelo menos tenha um corpo padrão. Que tenha uma voz fininha e seja feminina. Então, várias mulheres brasileiras estão ensinando e culpando as mulheres por essa energia masculina. Você tá sozinha porque você é masculina demais. Tem que colocar o vestidinho rosa, tem que ser mais doce. O que a gente não está parando para pensar é que qual diferença vai dar você ser submissa ou empoderada? Você acha que no fim o prejuízo não vai ser o mesmo? E esse assunto, infelizmente, não ia dar para eu colocar em um único vídeo, porque eu, ao contrário da esposinha troféu, eu tenho que gravar aqui, eu tenho que editar, eu tenho que ter conhecimento técnico para editar um vídeo em Full HD 4K, eu tenho que pensar num tema, eu tenho que estudar aquilo que eu tô falando, porque a única coisa que eu tenho para vender para vocês aqui é a minha inteligência e não meu corpo, e não o fato de eu ser loura e você ficar invejando a minha vida, já que eu estou aqui periférica, eu não tenho nada a invejar, estou acima do peso, mas eu me depilo, tá, homens? Não se preocupe com relação a isso, porque eu não vou parar por aqui não. Não. Eu estou apenas começando, tá bom?